Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Boot Room Podcast. E nós chegamos aqui para falar que o Liverpool não tá na liderança, deixando o empate contra o Luton Town, lanterna da Premier League, ainda mais amargo. Darwin serve ao rei, o assistente pessoal de Mohamed Salah. O Alisson, que é o melhor goleiro da Premier League desde 2018 e 2019, que é exatamente quando ele chegou na Liga. E se você discorda, pode discordar aí quietinho na tua casa. Vamos falar também do Lúcio e o pai dele, que enfim se reencontraram após uma angustiante jornada por conta do sequestro do pai na Colômbia. Também vai ter Liverpool feminino, que perdeu pro City na Copa, e empatou com o Tottenham na Liga, mas nós temos um saldo muito positivo para essa temporada. Aí vem a hora da fofoca. Salah e Mané realmente se odiavam? Vamos falar um pouquinho aí do que o Firmino contou no livro dele. Klopp é chorão? Vamos falar de tudo isso agora. Aumenta a velocidade aí se você quiser, mas fica com a gente que vai ter muita coisa legal aqui hoje. Cai a chuva, que tensão, cobrança de escanteio, Alisson! Então é isso, galera. Vamos para mais um episódio. Hoje eu tô aqui com a Gisele e com o Duarte novamente. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Então, como é que estamos? Como é que estamos nesta noite? Ou dia, né? Ou tarde, que já diria a intro. Mas, falem-me, sensações. Bem-vinda data FIFA, né? A última do ano, né? Porque temos lesões, temos altos e baixos nesses últimos jogos desde o último episódio. E vamos falar de tudo isso um pouquinho hoje. Quando a gente começa a achar que a gente vai ter um episódio... vai chegar na data FIFA, né? Acho que não vai ter muita coisa assim pra falar, não. A gente fecha em 45 minutos. Depois que a gente começou a ver a quantidade de coisa que a gente podia falar aqui, a gente não vai fechar isso aqui em 45 minutos de jeito nenhum. Só se quem for ouvir for acelerar aí mesmo. Botar no 1.5, no 2. Mas é isso aí. Então, pra já começar naquele ritmo bom, vamos começar com fofoca, né? Vamos começar com fofoca. O Firmino escreveu um livro sobre a época dele aí de Liverpool. Ele acabou de sair do time e já tá soltando as fofocas aí na mídia. Saiu um trecho desse livro dele no jornal. E nesse trecho ele conta um pouquinho mais sobre a relação dele com o Salah, com o Mané. Aquela briga de egos, como o Klopp fazia para administrar isso ou não. E como ele se enxergava também nesse trio, no time. Ele conta que ele é um cara um pouco mais tranquilo, né? De lidar. Já o ego do Salah, ele faz uns comentários meio assim, que a galera já meio que achava um pouquinho que o Salah era muito marrento, que não gostava de tocar bola. Ele comentou, inclusive, daquele episódio da treta entre o Mané e o Salah no jogo contra o Burnley, se eu não me engano, que o Mané está xingando todo mundo. Mas e aí, o que vocês acham de tão recentemente saindo do Liverpool, o Firmino começar a soltar essas coisas aí? Como vocês enxergam essa fofoca que ele acabou de soltar aí do nada, assim, sobre o Liverpool? Acho que eu teria que ter um pouco mais de contexto pra julgar a intenção dele ou qualquer coisa do tipo, mas é um livro sobre ele, né? Eu acho que boa parte do que ele falou, a gente meio que já sabia. Volta um pouco... Eu acho que a gente já falou isso em algum episódio do Klopp e como ele faz a gestão de pessoas ali dentro do Liverpool, né? Como é super importante para a gestão dele que não tenha muitos jogadores muito estrelinha e aquela coisa toda. E o Salah é o mais próximo disso que a gente teve nesses últimos anos de um Liverpool muito vencedor. E isso foi muito possível graças ao Firmino. E o que esperar de um cara que é chamado de Roberto? Se eu não me engano, era Roberto? Bobby. Roberto é o nome dele, Não, pô. Roberto não. Era chamado de Alberto. Era chamado de... Putz, agora esqueci o nome. Tô chamando Roberto de Roberto é foda. Alberto, isso. Que era chamado de Alberto no antigo time. Não lembro qual foi o time que o técnico chamava ele de Alberto. E ele simplesmente não reclamava. Ficou assim mesmo. No Figueirense? Eu não lembro agora se era no CRB ou no Figueirense, mas era no Brasil ainda. Foi no Brasil ainda? Piorou então ainda. Nossa. Então, só um cara que é chamado de Alberto e responde por isso mesmo, tá tudo bem, pra poder conseguir conciliar um trio de ataque que tenha esse tipo de problema, vamos dizer assim. O livro, eu não li o livro, né? Nós só podemos ler os certos, né? Não sei se vocês leram. Acho que o livro não está disponível ainda, não sei se tem essa. Não acredito que não. Não, né? Acho que é só pré-venda ainda, né? Pois. Mas... Lá, eu e o mas. Mas...
Mas é isto, porque a sensação que eu tive a ler aquilo estava um bocado de puxar um pouco a brasa à sua sardinha, estou a entender? Ou Uhum. seja, Uhum. estava a Sim. dar a entender que, fui eu, né? Eu sou responsável por. E acredito que sim, pelo menos naquilo que podemos ver a nível de jogo, era claramente o Firmino. Se não fosse do Firmino, acho que não teria pelo menos a mesma magia, nem o Salah poderia marcar tanto, nem o Mané poderia marcar tanto. Né? Mas aquilo que também não me surpreende todo, e é engraçado que nós falámos disto recentemente, né? Do Salah ser o marrento no último pod, Sim. ser o super marrento. E não me surpreendeu, mas também acho que é normal. Temos de ser E se a sinceros, gente é uma coisa for normal. deixar essa fofoca, essa polêmica ainda um pouquinho maior, Hum. teria sido essa também um dos fatores pro Mané sair do Liverpool naquele momento lá, logo após o final de Champions e etc. Uhum. E que internamente, provavelmente, eles já estavam muito sabendo que haveria uma renovação com o Salah, que essa era a prioridade do Liverpool. Não era prioridade a renovação do Mané, o Salah era prioridade. Óbvio que queriam renovar com o Mané, mas isso também é uma coisa que vem de muito tempo, o Firmino cada vez mais perdendo espaço, então o Salah sendo cada vez mais, não já fosse, mas cada vez mais protagonista, seria esse também um dos motivos pro Mané ter saído do Liverpool? Só ele pode responder a isso. Só ele pode responder. Pois, mas eu acho que sim. Acho que a ideia dele poder querer ser a cara de uma equipa, de um clube, acho que também pode ter pesado. Não correu muito bem, né? Acho que podemos todos concordar. Nada bem, né? Não é que não correu acabou a muito bem, carreira. não é nada bem. Nada bem. Quer dizer, perguntem ao Sané se não correu bem, né? Aquele soco correu bem, de certeza. Mas Faz Mas time assim, de boxe em Águas, mano. da minha parte pessoal com o Mané, eu não tenho nenhuma pessoal que tipo, conhece, mágoa dele ter são amigos, saído. não? Hã? Falam por WhatsApp vocês, não? Quê? Está a dizer, a minha parte pessoal com o Mané. Ah, é o Mané, o Dom e tal, todos os meus amigos pessoais. Sim, sabe. Não, ela tinha que falar dele, ela não ia se aguentar Claro, muito tempo claro. sem falar dele, né? Enfim. Até que foi um recorde, eu acho, esse episódio de tempo sem citar pois o nome. Pois é. Mas eu não tenho Claro que nenhuma citou, mágoa. né? Eu não tenho nenhuma mágoa com o Mané, não, porque principalmente pelo trabalho que ele faz extracampo. Então é um cara que eu torço pra, assim, o máximo de dinheiro que ele conseguir do futebol, eu torço pra que ele consiga. Enquanto tem jogador que toma muitas decisões colocando dinheiro muito acima de tudo, eu pego o ranço, eu sei que, né, direciona o dinheiro de uma forma que nenhum jogador faz. Eu não lembro de ter na história um jogador que use tão bem o dinheiro assim. Então é um cara que quando saiu eu falei, beleza, vai ganhar mais lá. Quando foi pra Arábia, então porra, pronto. É isso dele ir para a Arábia, eu acho que faz sentido, porque ele também é muçulmano, né? Não queria Sim. entrar nesse ponto, mas ok, nós todos sabemos que as condições da Arábia, não vou estar aqui a desculpar isso, Deus me livre. E assim, também não deu muito certo lá no Bayern, né? Eu acho que era o que tinha de melhor naquele momento pra ele. De grandes clubes, né? Não que eu não achasse que ele pudesse jogar ainda em alto nível na Europa, não. Mas, tipo assim, já não deu tão certo assim na Arábia. O Bayern tava querendo também, sei lá, obviamente não se sentiu satisfeito com ele, mirando o Kane. Enfim, surge uma proposta boa, que fez com que eles ganhassem um dinheiro ali. Ele também foi lá ganhar bem pra caramba. Eu acho que, foi meio que vitória pra todo mundo ali, né? Sim. Mas voltando um pouco aqui à discussão inicial, que é Salah e Mané e os reis do caos, né? Como é que eles sempre venderam a imagem de que eram os melhores amigos, certo? Embora naqueles pequenos vídeos que aparecem no YouTube, praticamente nunca vimos o Salah e o Mané juntos a fazer nada, né? Depois era sempre mais o Salah e o Lovren. Era sempre mais essa ligação, e era o Mané e o Keita. Às vezes até o de Tsimikas e o Salah havia essa proximidade. Mas, é o que é. Acho que isso é normal num clube. E entende-se perfeitamente porque eram os dois artilheiros, eram os dois criadores, eram as duas estrelas, vamos ser sinceros. O Firmino é outra estrela, mas uma estrela que não se importava de... E é claro que a gente tem que ler o livro e ver todo o contexto que ele fala, Exato. porque, assim, essas desavenças acontecem em qualquer vestiário, não é só Salah e Mané. O Firmino que não era entrava uma em nenhuma desavença desavença também, porque né? ele tem uma personalidade muito X, assim, pro futebol. Mas não era nenhuma desavença. A questão é essa Sim, mesmo. tanto que, assim, até na Copa Africana lá que os dois se enfrentam, aí tem as imagens deles se encontrando nos bastidores e se cumprimentando, então havia respeito entre eles. Não é como se fosse, nossa, eles se odiavam, se detestavam e tinham que conviver. Não, tinha ali em coisa de jogo, seus momentos, mas eu não acho que era algo insustentável
e que o Bob tinha que fazer um puta de um sacrifício pra poder manter uma paz ali. É que dá a entender isso, né? Que ele era o apaziguador, o super, Eu hiper. imagino que ele conseguisse manter um ambiente o melhor possível. Ele foi importante pra isso. Mas se ele não tivesse ele também, de outras formas, os caras são adultos profissionais e, enfim. Eu acredito até que seja mais uma questão de jogo do que propriamente. Eu não vejo o Firmino, o homem que se deixa chamar Alberto, sendo que o seu nome não é Alberto, é que vai parar o Mané e o Salah se eles tivessem que brigar. Nunca na vida. É. Mas isso é o normal. Outra questão que eu também fiquei um pouco de pé, não digo pé atrás é muito forte, mas ali reticente, que é quando ele começa a falar do Klopp e da sua saída do Liverpool e que não sentiu. Por isso é que eu também não estou a dar muito valor, porque eu quero ler, quero ver todo o contexto. Mas aquelas declarações são meio... É a visão dele em relação a isso, mas acho que toda a gente concorda que ele já não estava a render da forma que rendia antes, principalmente porque tinha sempre pequenas lesões e contusões, né? Então temos que pôr isso em conta também, não é só má vontade do Klopp. É que de certeza não, pode ter acontecido uma situação como ele descreve lá, que o Klopp parecia evitá-lo. Isso pode ser muito real. Mas também é preciso pôr um contexto antes, não foi... Eu acredito que o Klopp gosta tanto do Firmino que até tenta emular o Firmino ainda hoje. E o Firmino já não está no Liverpool e ele tenta recriar o Firmino de alguma maneira. O Firmino é um jogador único para o Klopp. Acho que todos estamos cientes disso. Né? Eu também acho que rola também sempre rola, né? Quando uma relação termina, por mais que seja em paz, tem mágoas que ficam, porque ele, assim, tem 31 anos, não é isso? 31 para 32? Sim, até a mesma idade do Salah e do Mané. E então ele acreditava que poderia ainda jogar em alto nível, e em teoria poderia. Na prática já tem uns bons anos, uns 2 anos, que conseguia ter uma sequência, assim, né? Entregar o que precisava para ser titular absoluto ou algo assim, ter um protagonismo. O Liverpool vem se reconstruindo no ataque, a gente fala tanto do meio campo, mas porque foi onde deixou a desejar mesmo. O ataque, o Liverpool nunca ficou parado esperando definhar o trio, né? Então trouxe opções, tem peças importantes, ele foi deixando de ser tão fundamental, porque antigamente quando o Firmino se machucava ou não estava disponível por qualquer que fosse a situação, era desespero, tá? E agora como é que a gente vai criar, como é que vai jogar, como é que vai funcionar, e a dinâmica do time. E o time foi aprendendo a jogar sem ele, mesmo tendo mais dificuldades, mesmo mudando muita coisa, o time foi aprendendo a jogar sem ele. E eu acredito que possa ter rolado por parte do Klopp, em termos dessa parte que ele fala, por vezes ele chegou a evitar. Eu acredito que possa ter acontecido não por uma questão de não querer o Firmino por perto, mas muito mais de talvez não ter a dizer ao Firmino o que o Firmino queria ouvir. E isso deve ter mexido muito com a cabeça do Klopp. Né? Como é que eu falo para um jogador que ele é importante, mas não é essencial mais, sabe? Sim. Porque essa era a verdade naquele momento. Num contexto em que o Klopp sempre rasgou elogios ao Firmino, sempre babou o Firmino. Se eu não me engano, até ele falava que era o preferido dele, né? Tem uma fala dele muito emblemática que ele disse, eu não lembro exatamente, assim, se eu for abrir aspas e fechar aspas eu não consigo, mas algo no sentido de que o Salah decidia jogos, era importante, Mané decidia jogos, era importante, os dois tinham excelentes momentos, não sei o que, papapá, mas que o Firmino era o mais regular. Enquanto o Salah e Mané têm seus momentos de genialidade, né, ali no momento do jogo, alguma coisa assim, o Firmino era mais constante, ele era sempre genial. E isso é uma coisa que o Klopp fala, mais ou menos assim, eu posso estar romantizando um pouco, ou não, porque o Klopp é muito romântico quando ele vai falar dessas coisas, mas... Normal. Então ele sempre rasgou, sim, elogios ao Firmino. Se faltou da mídia, aí eu tô falando da mídia brasileira, porque eu sei que aqui na Europa ele é muito mais valorizado, foi muito mais valorizado na própria Inglaterra do que pelos brasileiros. Não faltou ao Klopp. É louco pensar isso. Firmino. É louco pensar que há gente que nunca viu regularmente o Firmino e não pôde apreciar o quão genial foi. Mas também essa questão da biografia dele, aquilo foi escrito por ele ou é alguém que lhe escreveu? Não sei se sabe. Te dizer. Então é foda. Porque mas enfim, é como ele se sentiu, né? Não dá pra gente dizer que ele não pode ter sentido assim, o Klopp evitava. Exato. Ele viu pela ótica dele. Ele me evitou. Dele, agora, cabe, de repente, ao Klopp, se ele quiser em algum momento escrever uma biografia dele, em que ele conte o lado dele sobre isso, né? Eu evitei, por quê? Por causa disso. Exatamente, eu estou total de acordo e eu não queria discordar do Firmino. Sim.
Porque eu também não estou lá, não posso, né? Não posso comentar e nem opinar. Mas Eu só acho que de tudo isso a gente não. Por mais que a gente tenha começado, vamos falar de fofoca e tal, né? Mas sim, eu não vejo um motivo pra grandes, alarido, sabe, né? dar mais palco pra isso do que realmente é. Houve uma situação, houve essas situações, normal, pessoas, relações, Exato. ego, carreira, tudo, Metas. muita coisa envolvida Sim. dentro de um clube de futebol, então Eu acho que nem vão houve ter isso alarido daí, nenhum. mas. Acho que não houve problema nenhum. Não há problema nenhum aqui. Sim, Foi sim. só constatar a ideia dele, o Uma facto, visão ali. a Sim. visão dele. E eu Se ele acho vai falar também. sobre a passagem dele no Liverpool, ele tem que falar sobre a saída também, e no ponto de vista dele, teve esse momento. Enfim, igual a gente Exato, falou, só lendo o livro mesmo, pra entender todo o contexto até ele chegar nesse ponto. Exato. E mesmo que esse tenha sido o ponto dele, eu não vejo com gravidade nada pra gente colocar alguma coisa em xeque, né? Sabe? O trio tá em xeque, a história Não tá em mancha. xeque, o Não Klopp tá em mancha. xeque. Jamais. Não Pelo mancha amor de de todo. Deus. Acho que, até porque não, para quem acompanhava mais, não é totalmente surpresa, né? Toda a gente aqui concorda que não é. Agora, há uma coisa que também é preciso entender para os jogadores e etc., que é, nós estamos a falar de futebol competitivo. Infelizmente, o futebol competitivo, muitas vezes, não há espaço para a amizade. Há muitos clubes que sofreram bastante porque quiseram manter os jogadores que eram muito queridos da casa, mesmo quando não estavam a render. Estás a perceber? E eu não estou a O falar próprio se calhar Klopp demorou muito a desapegar de alguns Pronto. nomes. Mas é isso. Esse é o problema do meio de campo, inclusive, né? Eu não Inclusive, eu queria acho que falar do as Liverpool mágoas que só. existem, tanto do Henderson, que também já falou sobre isso, tanto do Firmino, Ai. é justamente, Nossa. eu acredito que o Klopp deva ter um bloqueio tão grande pra poder sentar com o jogador e conversar sobre como ele é menos importante. Eu acho que essa é a palavra, menos importante. O quão difícil é pro Klopp falar isso, né? Tanto que ele, Sim. se ele pudesse, ele estaria com todos os jogadores desde o dia 1, sendo usado ou não, estaria ele junto com ele. Sim. Então, eu imagino que esse ser difícil pode fazer ele ter algum tipo de bloqueio e na hora de dar negativa, na hora de elogiar ele ser muito bom e na hora de dar negativa ele ter dificuldade pra fazer isso. Pode ser um ponto aí. O próprio menino lá, agora até sei o nome dele, aquele que era o novo Pelé, de segunda torcida do Liverpool, Bandou? que foi pra Alemanha. Pô, Alemanha? vários outros, né? Putz, mano, que a gente Fábio comprou do Carvalho. Fulham. O O Fábio Fábio Carvalho. Carvalho. Ok. Exatamente. Porque assim, o Klopp Novo deixou Pelé. ele jogado no negócio, papá, Isso. como é que pode? Eu falei, pronto, mano, é o novo Pelé e o Klopp não tá vendo. Mas enfim, ele sai também, ele se diz insatisfeito com a forma como o Klopp lidou com ele. Então talvez seja realmente uma dificuldade do Klopp em lidar com a negativa, em dizer que não é aquilo que eu esperava, ou não sei. Aí a gente teria que ver o lado do Klopp mesmo, mas pode ser que seja e que não é uma coisa que faça dele um monstro. Longe É disso. foda. É foda também do ponto de vista em que tu passas tanto tempo junto, ganhas tudo junto e a seguir essa pessoa deixa de contar para ti ou ter a mesma importância. É complicado. Eu não queria falar de experiência própria, mas acho que posso usar este exemplo de um jogador que me deu tudo, conseguiu dar tudo, só que neste momento já não é o mesmo nível. E então tomar essa decisão é sempre dói sempre na alma, estás a perceber? Dá sempre aquela sensação do estou a ser injusto, mas a verdade é que há gente que está a render mais neste momento. Não é fácil. Sim. Não é fácil escolher às vezes. E isto aqui, estamos a falar de futebol em específico, mas podemos ajustar para outras coisas da vida, né? Por exemplo. Sim, eu trabalho com pessoas e já passei por situações assim. E, É chato. nossa, cara, é muito ruim. É muito ruim. Você tem que virar pra alguém. De coisa simples, sabe? Você tem que dar um feedback. Cara, eu já falei umas 3 vezes aqui, a gente já tentou e tal, essa parte não evolui. É muito difícil. É muito difícil. Uhum. Porque você não é perfeito, eu não sou perfeita. Eu fico pensando, mano, quem sou eu pra virar pra alguém e falar que aquela pessoa não rende ou qualquer coisa do tipo? É muito ruim. Agora, Mas, imagina colocar isso tudo no corpo de uma pessoa só, que tem de tomar decisões porque no fim de semana só podem jogar 11, né? Mais os substitutos. Era até o que eu ia falar, cara. Tipo assim, tu só tem 11 vezes 90 minutos no jogo. Então, tipo assim, alguém... 11 que eu digo por causa dos 11 jogadores, né? Sim. Então, assim, alguém vai ter menos minutos. Todo mundo... Tipo, não tem como você agradar todo mundo o tempo todo, sabe? Uhum. Assim, pô... isso é uma coisa que eu acho que a mídia também não ajuda a entender, a torcida não entende, e que é uma coisa que o Klopp tem que lidar, que é tipo, não vai ter tempo pra todo mundo. Tipo essa parada do Fábio, cara. Porque o Klopp jogou ele no porão e não sei o quê, mas assim, não dá, tipo, não tem como você agradar
a todo mundo, agradar os titulares e ainda agradar o Fábio, porque alguém vai ser reserva. Só entra 11 em campo. Exatamente. Não tem como. Não, e assim, ele ainda teve o azar de chegar no Liverpool numa temporada que foi muito caótica. Muito problema se aflorou, os caras que deviam tomar conta do time não renderam. E aí, como que você pega um menino franzinho e joga assim, entendeu? Tipo assim, se ele joga também demais. Jogou, cadê os medalhões? Vai jogar o menino na fogueira. Então, qualquer decisão que ele tomasse, a não ser que ele jogasse o Fábio Carvalho pra jogar e ele destruísse mesmo, fosse o novo Pelé, essa era a única narrativa que colocaria o Klopp como herói. Todas as outras ele seria vilão de alguma forma, então. E mesmo assim, acho que arranjariam forma de o tornar vilão. Porque essa é a vida de treinador, né? A vida que segue. Só não é pior que de árbitro. Isso aí é A foda. diferença é que os árbitros merecem. Tô brincando. Ei, bem. Não, tá certo, tá certo. Vamos pro próximo tópico. Bom, já que a gente já tava falando do ataque, tava falando do Salah, a gente também tem que registrar a parceria Salah e Darwin. Como a gente já falou, o Liverpool foi fazendo a renovação do ataque. Darwin chegou na temporada passada, aquela coisa meio louca, caótica, como a gente adora, como a gente ama. E nessa temporada a gente já elogiou bastante o Darwin aqui. E mais uma vez a gente vai ter que falar, não tem como não registrar mais uma assistência do Darwin pro Salah. Então assim, Duarte, eu vou chegar logo perguntando pra você, porque a gente sabe que você é quem tem as opiniões mais... talvez menos amorosas ao Darwin, né? Mas, então, comenta aí sobre mais uma atuação do Darwin, né? Enfim. Tudo bem que ele perdeu o gol, né? Mas é isso aí, eu vou ignorar solenemente, chamando o assunto, depois você entra nisso. Ok. Então, mas eu quero me defender perante este tribunal e estas falsas acusações que eu sou um hater de Darwin Núñez. Atenção. Porque o que acontece aqui é, eu só avisei que o Darwin Núñez era um jogador especial. E o jogador especial, a palavra especial aqui serve para o bem e para o mal. E, para ser sincero, a personagem Darwin Núñez não tem meio termo. Ou se gosta, ou não se gosta. E o problema é que é difícil não gostar de Darwin Núñez. Nem que seja só para rir. Ok? Pronto. Só para deixar esclarecido. Não, mas fora de brincadeiras, acho que aconteceu um pouco aquilo que nós já falámos no último podcast. Não tenho muito a acrescentar. Quem quiser saber a minha opinião em relação ao Darwin, é só escutar o último. E verá que a evolução acontece. Está à vista de toda a gente que a evolução está a acontecer. Mas o Darwin, pelo menos para já, para breve, continuará a ser um jogador que tem momentos como aqueles que aconteceu contra o Luton. E ao mesmo tempo depois continuará a ter momentos brilhantes, como contra quem? Foi Bournemouth, não foi? Que é... Brentford. Não, foi Bournemouth, para a taça. Já foi mais há algum tempo. Ah, tá. Achei que O você que eu falando tô a falar. da última assistência. Não. Aquele que ele faz no meio da rua, aquele golaço. E aquele lance é perfeito, porque ele faz... Vocês lembram-se do lance com o Toulouse, né? Em que ele parece o R9, o fenómeno, e depois dá uma de Andy Carroll e manda ao poste. Vocês lembram-se disso, né? Sim. E nesse contra o Bournemouth ele faz um domínio de Andy Carroll e depois faz uma finalização de De Bruyne. Mas esse é o Darwin, e enquanto o Darwin não for um jogador consistente, não, pelo menos para padrões de elite, terá sempre esta dualidade. Mas ele tem uma coisa que é muito positiva, que é ele é um lutador e ele não desiste de nada. Então eu acho que isso abona sempre a favor dele. Mesmo em jogos que estão caóticos, o Darwin vai fazer alguma coisa. Essa é a garantia que toda a gente tem do Darwin, e é por isso que eu acredito que toda a gente tem uma paixãozinha pelo Darwin, secreto ou não. Eu vou falar aqui uma coisa. Podem discordar, mas o último jogo contra o Brentford, o Darwin foi menos caos. Ele geralmente é muito caos. Eu achei o jogo contra o Brentford ele menos caos, mais sobriedade. Eu achei que ele jogou muito, sabe? Fosse pra fazer o pivô, limpar lance, acelerar ou não, voltar. Eu achei que ele foi talvez o jogo mais sóbrio que eu lembro de ter visto dele com a camisa do Liverpool. E que ele faz 2 gols que ele são impedidos, Anulados, mas né? é o de menos porque ele fez uma partida muito, muito positiva, na minha opinião, no sentido de não sendo o homem-gol, né? Porque a gente espera que ele seja o homem-gol, ou o homem que perde o gol fácil, ou que faz um gol do nada. Mas a gente espera sempre o protagonismo dele muito envolvido com isso, com uma decisão final, com algo que ele vai fazer brilhante ou que ele vai ser muito azarado. E eu achei esse jogo dele bem, bem inteligente, assim.
Não querendo chamar o Darwin de burro, não é isso. Eia, Você só tá chamando ele de burro. Ei, cara. é foda. Não, e depois sou eu que sou o hater do Darwin, atenção. Vocês gravam, isto está gravado. Não, eu Pronto. defendo o Darwin desde o dia 1, mas é isso, ele é puro caos em todo lance, ele é muito caótico, ele é muito espivitado, ele é muito ansioso. Eu até falei isso no episódio passado, né, que o Darwin é um jogador ansioso. Ele corre com ansiedade, ele olha com ansiedade, ele age com ansiedade. Você vê a cara dele, tipo, parece que acabou de tirar uma cocaína, sabe? Tá tipo, Ei! parece Do que ele joga nada, dopado. Não, ela podia ter lançado um tangue, ou podia ter bebido Red Bull, mas não, é logo o hardcore, é logo uma cocaína. 880. Pronto. Não, ela é o Darwin dos comentários. Vai ter também. Vai ter que Também botar sou caos. Vai ter que Porra. colocar um aviso pro episódio aí. Porra, não, já está mais 18. Aqui já foi bloqueado em 30 países. Não há hipótese. As pessoas desse podcast nunca usaram drogas, são contra drogas. Menores de idade que se estiverem assistindo, ouvindo isso. É verdade, mãe. Levante os 5 Confirmo. dedinhos e diga não para as drogas. Confirmo, mãe. Proed é o programa. Nossa, cara, o Mas Duarte enfim, é muito concordem ou brasileiro, discordem, mano. eu achei um jogo muito, muito diferente do Darwin. E na ninguém última se vai partida. lembrar, né? A questão é essa. Ninguém se vai lembrar do Darwin sóbrio. Vou dizer sóbrio, porque agora usaste o termo cocaína. E vou dizer Darwin sóbrio. E pouca gente se irá lembrar desse jogo, de certeza. Sim. Mas é isso. É a minha E opinião foi sobre nessa o que ele deu mais uma assistência, né? Ele tem acho que 10 ou 9 assistências com a camisa do Liverpool, todas para o Salah. Até a gente brincou que é o assistente pessoal do Salah. Acho que o Salah deve estar gostando um pouquinho mais dele do que do Mané por conta disso, hein? Ei, Polêmica. Vazia. agora Foi para. mal, não tinha Mas como isso é- deixar passar. Não, mas isso é verdade, porque é assim. Tu olhas para o Salah neste momento e o Salah é realmente o melhor jogador do Liverpool, pelo menos na frente, certo? Toda a gente concorda. Com certeza. Uhum. E ter que dividir esse protagonismo às vezes é chato, porque tens que dividir os lances, né? Não pode, pá, dificilmente existem dois protagonistas. Podem existir, mas é sempre melhor quando tu és o principal, né? Então, ainda por cima o Salah, que é um jogador nada marrento, Deus me livre, um jogador extremamente humilde. Não, isso é. Mas teres jogadores como o Luís Dias, como o Gakpo, como o Jota não tanto, mas e como o Darwin, que te ajudam bastante e que querem que tu sejas a estrela, é diferente de teres jogadores como o Mané, e aqui eu estou a falar como se o Mané fosse o vilão da história. Não? O mesmo se aplica ao contrário. Pô, o Mané também seria o inferno, ter que fazer jogos incríveis, o Salah faz um golo e a estrela do jogo é o Salah, né? Quando se calhar foi o Mané. Faz parte. Sim. Esse próprio jogo mesmo, eu achei o Darwin muito bem em campo, mas obviamente o cara fez 2 gols. Não tem como, né? Man of the Match incontestável. Mas é isso, poucas pessoas vão lembrar da partida que o Darwin fez. E sobre o Jota, não é nem por querer, né, que ele não faz pro... Não quer que o Salah seja protagonista, porque ele simplesmente não consegue, ele tem 0 assistência. Teve Não, até... homem gol. É, claro. ele é ele é bizarro, né? Até que esse jogo nem tanto, porque ele não foi como outros jogos em que ele não faz absolutamente nada, de repente faz um golaço. Esse jogo ele foi mais participativo. Inclusive o segundo gol do Salah, né? O de cabeça lá, que o Uhum. Tsimikas pega a bola e fica todo meio... A defesa meio para, a bola saiu. É um passo em profundidade do Jota. É um bom passo em profundidade, inclusive. Então tem que fazer justiça, porque a gente sempre faz a brincadeira, né? Que o Jota é inevitável. Não faz nada até que faz o gol. Mas nesse jogo ele foi mais participativo. O Baga. Mas ele é muito assim, né? Cara, ele é um finalizador premium. É Eu adoro o bizarro. Cada vez Hã? curto mais do Jota. Cada vez curto mais do Jota. Esta versão dele, ele não era assim. Ele não era este jogador. Acho que ele ter ido para o Liverpool foi muito benéfico para a carreira dele. Óbvio, né? Também estou a ser estúpido. Mas ele tornou-se um jogador extremamente diferente daquilo que ele era antes. E estou agora a falar um pouco de seleção, que isso é muito importante para a seleção portuguesa, né? Porque o Cristiano Ronaldo já está a dar o adeus. E é sempre importante ter bons finalizadores, né? E eu acho que ele pode ter lugar na seleção. Como titular mesmo. Não fazendo comparação, mas eu falava sobre isso um tempo atrás. Que o Jota tem um pouco dessa estrela do Cristiano Ronaldo, de que muitas vezes está num jogo completamente apático, não faz nada e decide os jogos. Fim, Sabes acabou. que É o na homem. seleção existe muita... O povo não curte muito do Jota, porque o Jota teve 2 copas, 2 torneios muito ruins. Foi uma Eurocopa não, foi só uma Eurocopa, porque ele não participou porque estava lesionado no Mundial. Lesionado. Mas ele fartou-se de errar lances e tudo mais, e o Cristiano Ronaldo estava sempre a dar aquela sensação de
poxa, toca aqui, né? Sim. E- Aqui Não, no mas ele Brasil faz também isso o tempo saiu. todo, em qualquer time que Não, ele tá, é pô. exato, Sim. exato. Ele Ah, é Os fãs também do, é foda, do né? Ronaldo, eu vi isso repercutindo no Twitter, sobre como, que saco, o Jota tá achando que ele é o Cristiano, não toca pro Cristiano. Se o Cristiano tá no time, você tem que tocar pro Cristiano, não sei o que. Eu falei, Então dá mano, sempre a esse... sensação que o Cristiano está chateado com ele ou uma coisa assim, mas a verdade é que eles fazem uma boa dupla em termos de características. E para o Cristiano Ronaldo neste momento vive-se, eu estou a falar um pouco fora, mas para dar também um contexto do Jota. No Cristiano Ronaldo neste momento na seleção está um pouco fora do seu nível, até pela idade que já tem, mas as características de jogadores a terem mais protagonismo, o Bruno Fernandes, o Félix, o Bernardo Silva, né? E o Cristiano Ronaldo vai perdendo um pouco o espaço e parece que não há ninguém que complemente as suas características, mas existe o paladino, o inevitável, o mágico Diogo Jota, que, querendo ou não, é uma das melhores duplas para o Cristiano Ronaldo. E faço o Jota imediatamente. E faça o Xota, né? Como ele fez uma vez. Faça Ele o fez Jota. uma vez o Xota. Nossa, Não mano. sei se lembram dessa comemoração também. Sim. Acaba- Ele faz um... É possível não lembrar, como né? esquecer dessa É comemoração? foda. E assim, a gente tá falando disso, né, do Darwin ser o assistente pessoal do Salah, mas ele também foi vilão, eu não assisti. Por motivos de estava jogando minha energia ruim pra Jude Bellingham no Santiago Bernabéu. Funcionou, porque ele machucou o ombro e tá até hoje sem jogar. Caraca, Gisele. Funcionou. Se tiver algum Mas, madridista ouvindo isso, cara, Como é que, vai te como é caçar que, em A culpa Portugal. foi toda minha. como é que tu lhe chamas mesmo? Bundelligan ou Bagreligan. Mas pronto. Bagreligan é mentira, né? Não tem como. Eu brinco Não. disso por conta daquele vídeo que viralizou dele tentando fazer altinha na seleção inglesa e errando tudo. Nossa. Nossa senhora. E aí eu brinco do Bagreligan, mas é o Bundelligan. Porque tem bunda grande, né? Não. Não sou Olha, capaz de opinar. Ele era bonito posso dar antigamente, agora é muito esquisitinho. Posso dar pois, antes quando ele não, né, quando ia para o Liverpool, ele Era bom. bonito. Agora vou falar a minha curiosidade, já que o assunto é Salah. Vocês estão prontas ou não? Nunca. Vai. Nunca, né? Nossa, vai. Ok. Então, não sei se vocês sabem o que é Twitch. Twitch é uma plataforma de streaming. Porra, o Nossa, Duarte. nossa, tipo assim, a gente é mais velha que você, tá? Mas assim, a gente, né? A gente Contextualizando, é porque a gente nasceu. o Duarte é muito novinho. Então, ele que comanda assim, vamos gravar por tal lugar, a ferramenta é assim, entrem por aqui. Ele vai guiando a gente porque tem umas ferramentas, algumas coisas que são muito joviais. E ele ajuda a Carol e eu. Aí ele fica chamando. Velho. Mas, porra, a Fale ponto por de não você, saber o que Gisele. aí é foda, mano. Não, fala por vocês, exatamente. Não, ok. Então vocês sabem o que é Twitch. Mas vocês sabem que é o Gaules, o streamer BR, inclusive. Sim. Pronto. Eu já acompanho há algum tempo, mas estes dias estava a vê-lo e lembrei-me da história da Gália, né? de França. Né? Porque é que os franceses são conhecidos como os gauleses. E depois lembrei-me, pronto, tem toda uma história lá, mas lembrei-me de pesquisar e a Gália e os gauleses, o nome vem do latim que significa galo, né? Pronto. E vocês perguntam, tá bom, mas o que é que isto tem a ver com o Liverpool? O quê? Vai falar do Konaté? Eu, não. Porque se vocês repararem, o nome do Salah significa... O nome do Salah é Mohamed, Salah, Gali, uma coisa assim. Mas tem o Gali. E eu lembrei-me Gali. Depois fui pesquisar para ver se tinha alguma correlação. Mas acabei descobrindo que Gali significa precioso. Algo caro. Significa algo raro também. E eu acho que o Salah tem um nome que lhe faz todo o sentido. E essa é a curiosidade. Não é tão engraçada, mas foi o ponto que eu consegui conectar. Está aí. Salah, Mohamed, Salah, Gali. Está fechado. Pegou os aplausos? Não, posso pôr aí os aplausos, posso. Queres ouvir? Eu ia fazer uma piada. Você vai deixar esse negócio de aplauso. Tá aí. Bom. Cara, ficou muito bom. Não ficou. Mas pronto. Vivendo e aprendendo. A gente pode fazer, quem lembra da primeira curiosidade do Duarte e comentar em algum lugar, vai ganhar um parabéns. Mas também é fácil. Imperdível. É só ir ao primeiro episódio e, né? É fácil. Tem que puxar o próximo assunto. Tá Puxa do viajando. Luiz. Não, antes do Duarte entrar na curiosidade dele, eu ia passar pro próximo assunto, né? Porque a gente tá falando do Darwin, o Darwin que perdeu o gol contra Lutantan. Lutantan. É como tá escrito aqui na pauta. E aí, por conta desse empate, a gente
não é líder da Premier League, não é isso? Porque o City tá agora com 1 ponto à frente, a gente teria 2 a mais, a gente que seria líder por 1 ponto. Então, esse empate ficou ainda mais amargo, porque poderíamos ser líder e ficar 1 ponto atrás do City, seja pelo motivo que for, é muito traumático. E aí a gente tem o próximo jogo já é contra o City, né? E termina com o Wolverhampton na época. Nossa, não, Pois de é. novo não, pelo amor de Deus, nem brinca. É foda. E é foda, porque, tipo assim, a gente não ouvia, acho que quase ninguém, nem a própria torcida, palpitando que o Liverpool estaria brigando dessa forma como tá brigando pela liderança. Tudo bem, tem N fatores aí nessa discussão. Tu vê um Tottenham que do nada começa a jogar muito bem, mas agora também começou com um monte de lesão, suspensão, obviamente vai cair de rendimento. Você vê um City que tem perdido alguns pontos que você não via perder em algumas ocasiões antes. Claro, a gente também tem que ressaltar que eles estão sem o De Bruyne, né? Uhum. Você vê o Arsenal, que todo mundo fala, não, o Arsenal vai brigar de novo pelo título, não sei o quê. Tá ali, mas já não é mais aquele encantamento que você via na temporada passada. Aí, o United, que todo mundo falava que, enfim, iria se ajeitar com o Ten Hag, blá, 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 aquela coisa toda. Tal que tá, a zona, como sempre foi. E o Chelsea, bom, o Chelsea a gente já sabia, né, que é gasta e não arruma muita coisa. A menos que eu acabe de zicar aqui a situação toda e eles arranquem pro título, mas, pô... Há de se falar que O eles Liverpool tá fizeram 8 quietinho. gols nos últimos 2 jogos. Tudo bem que a vitória contra o Tottenham foi uma coisa completamente fora de Maluca. contexto. Assim como a nossa própria derrota pro Tottenham foi totalmente fora de contexto. A gente tá acostumado em 12 rodadas nessa altura ter sempre já meio que uma definição, claro, hipotética, mas que geralmente tem sido o que é, os fatos. De ter 2 times ali já naquela disputa, tá, beleza, um dos 2 vai ser campeão. E dessa vez a gente tem do primeiro ao quinto com 3 pontos de diferença. Depois de 12 rodadas, não tá muito amarrado. Muito por esse contexto, né? Igual a gente fala, o Liverpool, pensando friamente, sem nem um pouco de clubismo, não vinha pra essa temporada pra brigar por título, vinha pra uma temporada de reformulação. Mas aí começou bem a temporada, aquela coisa toda, mas geralmente, por exemplo, a derrota pro Tottenham sendo injusta ou sendo justa ou whatever, os problemas que a gente teve de arbitragem nas primeiras rodadas, com expulsão e tal, e um empate desse contra o Lutantan, já era pra gente estar desgarrando um pouco, né? Na teoria, no que vem acontecendo nas últimas temporadas, já era pra gente estar desgarrando um pouco, e a gente tá ali 1 ponto atrás do City, com a possibilidade de pegar a liderança num confronto direto na próxima rodada da Premier League. A gente sabe que é muito difícil, o Klopp nunca venceu o Pep Guardiola no Etihad, então, pela Premier League, então seria a primeira vez. E, enfim, a gente tem que ver aí se essa questão do Ederson é pura maracutaia do Guardiola, porque aí o Ederson vai ficar descansando, o Alisson vai jogar pela seleção brasileira na data FIFA, volta da América do Sul, não sei o que ele tá querendo com isso. Conhecendo bem, não duvido nada, porque estavam falando que teve algum problema no pé e que talvez nem volte esse ano, né? Mas eu acho muito difícil ele não jogar o jogo. Eu acho que ele... Papinho, né, gente? Papinho, exato. Mas ele estava com algumas lesões mesmo, não sei. Mas pode, né? Nós sabemos como é que isso funciona. Toda a gente tem que estar preparada para o inevitável. Falando tudo isso, por quê? Eu acho que a gente não precisa entrar em desespero, ficar lamentando muito essa derrota, empate com gosto de derrota, pro Lutantan, que agora só vou chamar assim, não consigo mais chamar de outro jeito. Porque a gente tá num momento de Premier League diferente. Agora é futebol de verdade, porque a gente tá acostumado com o City colocando o Safarro lá no alto. Safarro ou Sarrafo? Sarrafo, José. Safado. Não pode, mano. Quem é o safado que eles colocam lá no alto? Diz lá. Perdi tudo. Eles colocam no meu podcast hoje. E antigamente, né, em temporadas anteriores, a gente não podia perder nada. Empatou ali, acabou o campeonato. E tinha acabado de fato, mas não por, sei lá, falha nossa. Por uma perfeição que o City atingiu, que daí é impraticável. Agora, essa temporada não. Essa temporada até por eles terem perdido o Gundogan, o De Bruninho que tá machucado, e essas Tu falaste questões. de Gundogan, eu só me lembrei de Lutantan. Peço desculpa. Lutantan. Não sei. É uma temporada normal. Então tá tudo bem, a gente vai perder pontos, a gente vai ter algumas falhas, jogos ruins. E esse é o normal, né? Se algum time tiver se sobressaindo aí, isso é mérito desse time. E a gente vai perder pra alguém que está num momento melhor do que a gente.
é uma temporada de transição. A gente não pode se desapegar disso, por mais que possamos sim sonhar com títulos. Concordo com tudo. Não tenho nada a Isso aí. acrescentar. Também não. Mas já que a gente tava falando ali disso também, né? Já falaram? Tudo bem que a gente já falou da lesão, possível lesão ou não, do Ederson, enfim. O fato é que provavelmente o Alisson vai ser o titular pelo Brasil agora na data FIFA, que não era uma coisa que estava acontecendo com o Diniz, né? Mas eu acho que, cara, é foda, porque às vezes é meio que chovendo molhado ficar elogiando o Alisson, né? Mas, pô, mais uma temporada que o cara tá voando, né? Não vou discutir isso outra vez. Também já falei no podcast que é impressionante como não se dá valor ao nível. Eu tenho até um print aqui na minha tela agora que eu vi que estava rolando no Twitter, o pessoal comentando sobre a porcentagem de defesas feitas de grandes chances cara a cara, né? Não, cara a cara não, grandes chances criadas pelo adversário, tipo chances claras, e a porcentagem de defesa tirando pênaltis. Okay. O Alisson, de 2018 e 2019, que é a temporada que ele estreia, até aqui, é o único goleiro que tem mais defesas nessas situações do que gols tomados. Todos os outros têm mais gols tomados do que defendidos em situações claras de gol. E o Alisson é o único que tem esse saldo positivo, que é de 56,4%. O segundo tem 48,4%, só para ter uma noção de comparação. Mas e quem é o segundo? Ele é absurdo. Do Braca. Do Bravka. Ah, do Bravka. Terceiro, Martinez, com 48,1%. Melhor goleiro do mundo. Eu né? nem... Muita. Se fosse menos. Eu nem quero... Nem gosto de pegar em números. Para já eu dei números, mas... Não, tudo bem, mas é porque, assim, usam de todos os argumentos possíveis para diminuir o tamanho do Alisson. Sim, então, sim, eu tô percebendo. acho que o meu papel de advogado é trazer todos os argumentos Exatamente, possíveis. e fizeste Só que bem. vocês estão errados. Mas eu tenho um conselho... Botou o regulamento debaixo do braço ali. Exato. Eu tenho um conselho e um argumento que destrói completamente esse dos números, que é... Vocês já experimentaram ver futebol com a televisão ligada? Não. Pronto. Tá aí. Os haters do Alisson poderiam fazer isso, né? Se fizessem isso com mais frequência, não precisariam ser hater. Perder tanto tempo arrumando argumento merda. Quando virem futebol com a televisão ligada, vão perceber. De resto, irmãos, é o que é. É isso. Mas já que a gente já tá falando também de futebol sul-americano, vamos aproveitar, já que a gente já tá vindo pra cá, vamos falar do pai do Luiz Dias, né? Que enfim foi resgatado, graças a Deus, e tá tudo bem com ele. Saíram umas fotos bem emocionantes aí, os dois juntos. Acho que no último podcast a gente já tava naquela coisa de sem saber direito o que tava acontecendo, enfim. Inclusive, verdade, lindas fotos, né? Lindas fotos, e ainda bem que a história terminou toda bem, né? Nós estamos a falar no último, começámos até um tema um pouco triste, né? Até falámos de outras coisas, mas ia correr tudo bem, né? E nós inclusive falámos de uma coisa que também era, e depois veio-se a confirmar que estava muito estranha a situação porque ninguém estava a reclamar nada, ou seja, os Raptors não estavam a pedir nada em troca, não estavam a afirmar sequer, não estavam a divulgar quem era, não iam fazer, mas o que queriam com aquilo. Eu acho que eles se enganaram mesmo e pronto, acho que perceberam a gravidade da situação e quiseram devolver. Sim. Torcer para que as outras famílias tenham o mesmo final feliz que o Lute teve, não é? É verdade, ainda bem que terminou tudo bem e siga. Siga porque estes episódios reforçam o grupo e o grupo uniu-se. Toda a gente queria que o Luiz Dias recuperasse o pai. O Luiz Dias inclusive jogou sem ainda o pai não tinha sido libertado, inclusive marcou, não é? E esperemos que isto dê uma força e valorizem os vossos modos. Tá? Este podcast também E ele encontrou agora também, né? E ele encontrou agora o pai na data FIFA, né? Que foi pra Colômbia. Hoje saíram fotos lindas deles se reencontrando. Data FIFA, depois a gente vai pra Manchester City e Liverpool. Voltando de data FIFA, a gente tem mais jogadores que são importantes voltando da América do Sul, aquela coisa toda de novo, que eu não aguento mais jogo importante voltando de data FIFA. Mas acho que podemos falar agora do feminino. Vamos falar um pouco de coisa boa. Eu vou deixar a Carol puxar. Sim, até porque também teve jogo, né, contra o Manchester City também, né, no feminino. Aí foi pela Copa, né, que, cara, foi meio maluco. Acho que todo mundo que ficou sabendo como foi o jogo deve ter ficado com muita raiva, tipo assim, de como ficou o placar, e no fim das contas, né, porque
O time saiu atrás, conseguiu virar, tomou virada de novo. E era um time meio misto, né? Começou com um time misto reserva. E depois foram entrando jogadores titulares. Ficou aquela sensação de que o time poderia um pouquinho mais, né? E ao mesmo tempo a gente vê depois, já no fim de semana, mais uma rodada da WSL, que o Liverpool empatou fora de casa contra o Tottenham, que foi um jogo que foi 1-1, né? O Liverpool saiu atrás, conseguiu um empate, gol da Sophie Romo Hodge, que enfim, ela desencantou. Acho que tava dando pra perceber que ela tava um pouquinho incomodada, que o gol não saía de jeito nenhum. Tava complicado, mas enfim saiu, ela jogou bem. Ela conseguiu o gol e a gente espera que agora tenha desbloqueado aí. Ela continue fazendo muitos gols. Chegou aí agora, né, pro ataque do time. E apesar de a gente estar falando de uma derrota e um empate, a gente tá novamente falando sobre o time feminino aqui com uma perspectiva bastante positiva, né? O time começou bem esse campeonato inglês. Aí só apesar do Duarte não gostar muito, eu vou meter uns números aqui no meio do podcast, né? Mete à vontade. Tô enchendo o saco, pô. Mas quando a gente analisa os confrontos ali que o Liverpool teve nessa temporada até o momento, que foram Arsenal, Aston Villa, Everton, West Ham, Leicester e Tottenham, e pega esses mesmos confrontos em casa ou fora, respectivamente, como foi nessa temporada, também na temporada anterior, o Liverpool conseguiu melhorar consideravelmente, né, os resultados, conseguiu somar muito mais pontos. A gente está com 7 pontos a mais nesses confrontos, dentro desses confrontos, nessa temporada, em relação aos esses mesmos confrontos na temporada passada. E se você pensar que o time da temporada passada para essa saiu de os 6 primeiros jogos em 2022 e 2023, com 3 pontos desses 18 disponíveis, 3 pontos em 6 rodadas, ou seja, só uma vitória, que foi aquela vitória contra o Chelsea em casa, e agora a gente tem 11 pontos já nesse início, considerando uma vitória muito importante contra o Arsenal fora de casa. Você vê também uma vitória em casa contra o Leicester, que, querendo ou não, a gente estava olhando ali o time delas como um possível adversário ali próximo da tabela. A gente pode falar mais uma vez que tem sido um início de temporada muito positivo, né? E tem bons clubes, aqui o que eu estou a ver, bons clubes e boas equipas que o Liverpool tem feito bons resultados. É incrível. E eu preciso falar que o único jogo que o Liverpool não somou pontos nessa temporada foi o que eu estava presente. Nossa. Eu não aguento mais ser tão zicado assim em estreias de estádios. Mas, diga-se de passagem, né, na conta da juíza, porque a gente fez um gol legal que foi anulado, aquela coisa que eu já falei aqui. Tá bom. mas sim, é muito positivo. Vem numa crescente, é óbvio que tem alguns jogos que a gente ainda sai com a sensação de até contra o City, é um desses jogos. Mas a gente tá falando também de um jogo em que, coletivamente, apesar de estar com um time competitivo, e que acabou sendo decidido porque eles têm uma jogadora que, no caso ali, foi a Kelly, que é, tipo, uma jogadora world class e etc. Então, ela realmente pega e faz 2 golaços, né? Um jogo que estava travado, ela resolve o jogo. E aí foge do nosso controle porque a gente ainda não tem hoje jogadoras ou o momento das próprias jogadoras, né? Esses novos nomes que estão estreando, tem jogadora fazendo o primeiro gol com a camisa do Liverpool ainda, então a gente tá nesse momento. E aí chega num jogo desse e uma jogadora decide. No coletivo a gente foi competitiva, a gente poderia ter vencido o jogo, mas tiveram uma jogadora que foi lá e decidiu, mérito da jogadora, enfim. A equipa do City também não veio algo mista no jogo com o Liverpool? Pergunto. Sim, embora tivesse mais nomes grandes assim do que o Liverpool, sim. Mas quando você pensa no tempo de equipe ali do City, um time misto delas contra é para ser muito superior, né? Porque a gente ainda não conseguiu o nosso titular ter um conjunto competitivo em alto nível. A gente tá competindo, a gente tá em evolução, mas se o nosso time titular tem que estar ali mais ou menos, na teoria, próximo ao que é o misto do City. Exatamente, é o que eu estou aqui a ver neste momento, os 11, e vejo aqui nomes que são extremamente conhecidos. Tens a Stephanie Houghton, que é lenda, a Laura Coombs, por exemplo, também. Isto é tudo jogadoras de alto nível. Isto é uma equipa mista meio mais forte que as segundas linhas do Liverpool, pelo menos, né? De certeza. Sim, vocês acompanham mais. E já que vocês também falaram muito dessa questão do time misto e primeiro gol, eu falei da Sophie, mas também teve o primeiro gol da Enderby, né? Que foi tipo o gol, né? Foi um golaço. Ela meteu um lençol,
Na hora, a bola chegou pra ela, deu um lençol e já, tipo, meteu um golaço, cara. Assim, é um absurdo. O que eu tô empolgada pro futuro com ela é sensacional, porque ela é muito jovem ainda. Se não me engano, ela tem 18 anos. Tem 18, um papo assim, sabe? Sim. Muito que milionário. Eu lembro que, tipo, eu até comentei com os meninos que estavam comigo no Enfield aquele dia, porque ela foi muito irritante, ela tava bem pertinho da gente, então ela jogou muito próximo da gente. Então, assim, ela tava irritante as tomadas de decisões e tudo. Eu falei, mano, quando a gente não assiste, olha o gol que essa porra faz contra o Manchester City, mano. Vai tomar no cu. Caralho, por que não fez isso aquele dia com o teu adversário pior? Mas é isso. Imagina o seu primeiro gol com a camisa do Liverpool ser uma obra de arte. Que Como é que golaço. vocês chamam aquilo que ela fez? É lençol? Não. Sim. É, mas é incrível. Como é que você chama? Cabrito. Cabrito. Hã? Chapéu, Sem cabrito. condição. Ah, não, chapéu tudo Ah, não, bem. chapéu também. Mas Tem um cabrito outro nome não. também, não tem? É, não sei. Aqui no Brasil também tem um outro. Ah, eu sou ruim com nomes. É, sombreiro. Não, eu também, mas enfim, não. Sombreiro Mas é assim, espanhol. golaço. E assim, como eu estava falando, né? Pelo menos assistindo o jogo, eu saí com a sensação de que a gente poderia ter ganhado, sabe, do Tottenham. De todos esses jogos que a gente fez até agora, o único que a gente não teve a mesma pontuação, ou melhor, do que da temporada passada, foi exatamente contra o Tottenham, né? Eu digo a mesma ou melhor porque é difícil também, né? Porque foi bem ruimzinho, né? Esses jogos, em termos de resultados na temporada passada. Mas, tipo assim, foram vitórias que a gente não esperava até. Teve empate ali com o Ashton e tudo mais. Contra o Tottenham foi um momento que a gente teve meio que uma arrancada. Assim, uma arrancada é forte, eu acho, mas teve alguns bons resultados. Mas na sequência final ali do campeonato, a gente conseguiu ganhar do Tottenham lá. Então, de todos os 6, só esse a gente fez menos pontos do que a gente fez na temporada passada. A gente fez 3 na temporada passada e fez 1 agora que foi um empate. De qualquer forma, é muito ponto e a gente começa a ter uma perspectiva bem interessante. Assim, se você for olhar ali o rendimento, dá pra fazer uma pontuação bem legal, dependendo de como for. Pô, numa liga que tem, numa série que tem poucos times, né, do que a gente tá acostumado com o masculino, e você ter 6 rodadas e só uma derrota pro que vinha sendo, pô, é um início que me surpreendeu. E é só Embora pedrada, quando né? a gente... Hã? É só equipa forte, é só pedrada, não é... Sim, não estamos a falar a de gente não equipa pegou... Exato. A gente já pegou Tottenham, a gente já pegou Arsenal. Chelsea. Arsenal, isso. Tô confundindo com a temporada passada, porque a Carol citou que a temporada passada a gente inicia contra o Chelsea. Sim. Isso. Eu até fiquei, ai meu Deus, tomara que não seja como a temporada passada, que inicia a gente super empolgada, meu Deus, ganhamos de favorito, não sei o que, papapá. Mas não, a gente manteve o alto nível. Obviamente não vamos vencer todos os jogos, especialmente porque, justamente igual foi contra o City, embora tenha sido por Copa, porque eles vão ter jogadoras ali muito mais acostumadas a decidir jogos e, enfim. Mas a gente tá numa crescente, e mais uma vez, eu vou falar isso em todos os episódios, eu só espero que termine a temporada e a gente não desfaça, não perca jogadores por conta de salário e renovação, pelo amor de Deus, é só isso que eu quero. Se a gente manter o time, não chegou ninguém, tudo bem, a gente manteve, as jogadoras de destaques ficaram, eu vou ficar muito feliz. Uhum, exatamente. E assim, só em termos de tabela que a gente falou, mas falou dos pontos em si. Pô, o Liverpool tá na quinta colocação, tá na frente do Manchester City, inclusive, no campeonato, com 11 pontos. Pô, um resultadinho desses aí que a gente deu um pouco de azar, tipo aquele contra o West Ham também, um empate agora contra o Tottenham, que a gente jogou melhor. A gente poderia estar tranquilamente com 13 pontos ali, com o mesmo número de pontos que o Arsenal, cara. Tipo, é claro, a gente não tá achando que o Liverpool vai ganhar a da temporada, mas, assim, é uma coisa que, quando a gente compara com as temporadas anteriores, meio que o descaso da diretoria, a forma como o time caiu pra segunda divisão, ficou um ano lá e pelo menos agora não, temporada anterior retorna, tipo assim, é um salto muito grande. Sendo que a gente tava vendo muita gente falar que o Liverpool acho que só não ia cair porque você tem um candidato a rebaixamento muito claro ali no Bristol, né? E equipa próxima a disputar uma Liga dos Campeões seria bom, né? Seria um sonho já. Sim, mas aí eu acho que não É cola, difícil. não. E agora, como começamos o episódio com fofoca, vamos terminar o episódio com fofoca. Seria o Klopp um mau perdedor? Vou deixar vocês falarem. Eu vou responder assim. O que é um bom perdedor? E pronto. Bom, de acordo Existe com o algum bom conceito... perdedor? Eu não sou, então eu não sou exemplo pra ninguém. Eu sou E eu uma não quero péssima defender o Não, Klopp. perdedora. você, Gisele, imagina você. Não,
Ela? Não. Não. Não, Eu ela sou a pior chora, perdedora chora que eu por perder conheço. um jogador que nem sequer vinha para o clube. Agora pensa. Ela ainda hoje Exatamente. deslocou-se a um estádio de propósito, para ir Não. secar um jogador. Não Que foi não bem é assim, mas tudo bem. Não, é assim. É assim. Vamos fantasiar que foi assim, porque a história fica mais legal. Exatamente. Narrativas. Mano, Mas mas sim, eu sou é. competitiva nesse nível e eu odeio perder muito, e eu me sinto representada na figura do Klopp e eu acho que romantizam muito essa história do perder. E me irrita a romantização da derrota, sabe? Que você tem que enaltecer o seu adversário, você tem que respeitar, você tem que pegar a medalha de segundo lugar e colocar no peito porque é a sua história, não sei o que. Papá. Cara, quem faz Tem que isso? beijar a medalha de segundo colocado, pô. Exato. Pô, quem faz isso, pô, massa, sabe? Eu queria ter esse equilíbrio. Mas, cara, essa não é a regra. Perder é É muito isso. ruim, mano. É isso. É frustrante. Perder é muito ruim. Você se prepara, você sonha com aquilo, você trabalha igual o seu adversário. Então, por que perder é ruim? Por que perder você tem que fingir que tá tudo bem? Ah, adversário, legal, pipipi, popopó, parabéns, não sei o quê. E é igual assim, eu não vejo diferença. Igual eu falo, se eu perdi pro Manchester City ou se eu perdi pro Lutantan. Eu Já sabia, perdi. já sabia. Entendeu? Então eu acho que romantiza muito. Do Klopp eu falo assim, eu passo muito pano pra ele não saber perder, porque eu também não sei perder. Então eu sei como é. A única coisa que eu não gosto, que foi o que aconteceu, por exemplo, quando a gente perdeu pro Atlético de Madrid de Simeone. Foi que ele falou, porque só fica na defesa, não sei o que, papá. Isso eu sou contra, esse discurso eu sou contra. Porque cada um tem essa forma de jogar futebol e é competitiva dessa forma, e tá tudo certo. Eu não tenho que. Quem sou eu pra Mas me na falar, hora você não você pode jogar. fica com raiva da retranca. Não, você fica com raiva. E ele falar aquilo ali na hora. Mas é um discurso que pra falar da derrota não cabe. Agora, você se comportar mal, ou. Igual quando cria uma polêmica porque um técnico não cumprimentou o outro depois de uma derrota. Mano, foda-se, entendeu? O cara tá frustrado, mano. Ele perdeu. É muito fácil você ser o bonzão quando você ganhou. E falar, beleza, vou cumprimentar o cara. É fácil, eu ganhei o jogo e vou cumprimentar o derrotado. Eu tô feliz. Agora, mano, se eu tô frustrado, cada um vai sair. Eu odeio essas polêmicas, sabe? Igual quando o Brasil foi eliminado porque o Tite foi o primeiro a sair do campo. Foda-se que ele foi o primeiro a sair do campo. Acabou a Copa, ele perdeu. Tá eliminado. Que ele devia ter ido lá consolar os jogadores. Por quê? Ia voltar pro jogo e eles iam fazer um gol e passar pra próxima fase? Cada um lida com a derrota de uma forma. O último jogo, Corinthians e Grêmio, trazendo aqui pro futebol brasileiro, que o Corinthians ganha. E aí o jogador do Grêmio vai, porque eles estavam jogando sempre de um jeito, chegaram aqui, vieram pra se defender, não sei o quê. Mano, o Corinthians tá com um jogador a menos desde o primeiro minuto, tá jogando contra um time que ainda tem chances matemáticas de ser campeão, enquanto o Corinthians tá brigando contra o rebaixamento. Sabe, aí esse discurso de, meu Deus, que se defendeu. Isso me irrita, embora eu entenda a frustração também da pessoa do outro lado. Mas, pô, mano, romantizar que a pessoa que perde tem que enaltecer o vencedor, que porra nenhuma, mano. Enaltecer o vencedor? Vai estar todo mundo enaltecer o vencedor. Vai todo mundo, o jornal vai estar, a capa do jornal vai estar em todo lugar o vencedor. Por que eu que perdi tenho que enaltecer o vencedor? Nossa, isto é um statement. Tudo bem, Gisele? É uma declaração, exatamente, também. Isso foi muito específico, né? Nossa. Tudo bem? Ela não gaguejou um momento, nem sequer pensou no raciocínio, simplesmente deitou cá para fora. Eu só fui. Nossa. Pronto. Vou até beber um gole de água porque acabou toda a minha saliva. Chama água, né? Não chama era eu água. que interromper esse moço. Não, deixa ela falar. Quero ouvir isso aí mesmo. Não, mas chama-lhe água. Ela disse, água. Eu água. odeio tanto perder que eu saí de mim agora no podcast, nem foi por causa do Soboslai, olha só. Ei. Coloca a cabeça no lugar, Gisele. Mas perigoso. Essa história toda tem a ver com a questão lá em Toulouse, não? A polémica veio Sim, porque ele vai fazer entrevista depois do jogo e os jogadores estão comemorando, tá aquela barulheira e ele fica puto porque tá barulho e ele tá tentando responder as perguntas e meio que ridiculariza, entre aspas, essa é a forma como as pessoas interpretam o Klopp, sempre da pior maneira possível, de como se ele estivesse ridicularizando quem tá comemorando. Mas ele tava puto porque ele tava querendo falar, ele tava frustrado e precisava falar e tava aquele barulho. Sim. E assim, eu tô trazendo a perspectiva da mídia brasileira, né, que eu vi no Twitter, que era uma postura muito ruim, porque o estádio é diferente e tal, e é o que é um estádio diferente e tal, a sala de imprensa é mais próxima ali do vestiário que seja, e que ele tem que se adaptar.
E ele pode ficar puto também, tá no direito dele, e foda-se. Mas é assim, tu já perdeste o jogo. Depois estás a ouvir a torcida toda ali, a festa ali. Eu acho que quando vais falar, tu queres as condições mínimas. Eu não diria que isso é chorão. Mas aqui o Klopp é muito pego no saco por essa questão de ser mal perdedor. Nossa, como pega no pé do Klopp. Eu lembro, assim, há muitos episódios. Aqui, né? Não, eu acho que isso é em todo lado, para ser sincero. Mas lembro-me Só pra fazer rapidinho um ponto, Duarte. É assim, Sim. vou pegar só em termos de comparação. Você vê todo mundo batendo no Klopp. Todo mundo, de qualquer torcedor, de qualquer time. É uma coisa incrível. Aí, por exemplo, esses dias, vou dar nome aos bois mesmo. Tava vendo o Xavi, fala merda. Xavi, do Barcelona. Sim, Fala um monte de coisa, não sei o que, reclama. Que maluco chorão, que maluco chato. Você vê quem reclamando dele? Torcedor do Atlético de Madrid, torcedor do Real Madrid, Real Madrid. do Espanhol, mas, pô, a gente quase não vê. Tipo assim, você vê torcedores específicos, rivais, ou enfim, que estão ali na briga de certa forma. Agora, parece que é moda, às vezes, bater no Klopp, cara. E você vê gente falando muito mais besteira, tipo, você vê o Postecoglou falando depois do jogo do Liverpool e Tottenham que não é do jogo, não sei o que lá, e ninguém aponta, por exemplo, a hipocrisia dele falando um monte de coisa sobre a arbitragem. 1, 2 rodadas depois, a mesma coisa com o Arteta, entendeu? E olha que o Arteta, até que na Inglaterra, ele realmente falam muito dele em termos de ser reclamão. Falam muito dele, do Guardiola e do Klopp, né? E o próprio Guardiola, mas eu digo mais por conta daqui do Brasil mesmo, cara. O cara vive dando um monte de entrevista, ironizando qualquer coisa possível que você imaginar. E o pessoal não, mas ao pé da letra, o que ele disse, não importa o tom, o que ele falou foi isso aqui. E é isso, sabe? Tipo assim, não consegue enxergar que todo técnico tem seu lado chorão, uns mais, outros menos, e ainda tem alguns que eles fazem questão de fingir que não, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Estou a perceber. Eu lembro-me do Klopp naquele jogo contra o Everton, que ele reclama do vento, né? Não sei se lembram disso. Mas eu lembro-me disso também do Xavi. O Xavi, no caso, reclamou foi do calor. Acho que foi isso. Acho que foi do clima e do horário do jogo. Mas se nós repararmos bem, seja para o Klopp, seja para o Guardiola, seja para quem for, há situações que realmente os treinadores reclamam, não é por acaso, não é para tentar, principalmente neste nível, não é para tentar fugir aos problemas das equipas que as equipas têm. É porque são problemas de fato, né? Jogar São no calor é muito ruim. Claro que sim, Tá, mas jogar o ao outro também meio-dia. jogava no calor. Sim, ruim pros dois. Exato. É porque, Jogar ao tipo assim, meio-dia. chega num nível ali que qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe faz uma diferença absurda. Tipo assim, é um nível tão alto Claro. que qualquer coisa que você consegue, sei lá, ter de diferente no aspecto do jogo ali, vai fazer diferença. Só que as pessoas, sei lá, parece que não conseguem entender isso também. Às vezes acho E que assim- tenho a sensação que pá, eu vou utilizar isto outra vez, mas eu não queria usar, que é, às vezes falta um pouco sair do sofá e ir ver um jogo ao estádio para ver, por exemplo, como um jogo. Tu podes dominar um jogo com o sol e de repente começa a chover e a tua equipa sofre porque está a chover. Estás a perceber? Porque o terreno fica mais pesado, porque começas a ver pior. Mano, tudo. Por tudo exemplo, influencia. eu sempre falei, cara, jogar no frio é muito melhor do que jogar no calor. E de fato é. Mas eu fui no jogo do Liverpool e Everton e Real Madrid e Raio Vallecano. Foi? Se foi esse fim de semana, foi. Não, foi o fim de semana anterior. Desculpa, se foi no... Porque esse fim de semana agora o Real Madrid jogou contra o Valência. Mas, enfim. E, cara, tanto frio, mais no Santiago Bernabéu do que eu ficava olhando os goleiros. A goleira, né? No caso, as goleiras e os goleiros. Eu fico, mano, como tá aguentando? Porque os jogadores ainda estão correndo o tempo todo. Sim. Então, assim, são tantas situações. Aí o goleiro tá morrendo de frio, aí eu fico pensando, cara, com certeza isso mexe com a parte de você estar pronto num lance ou não. E que, por mais que a gente fale tanto que jogar no calor é pior, mas pro goleiro, será que não é melhor? Porque, mano, eu fico imaginando, eles ficam parados no frio. Aí fica, claro, eu não fico mostrando a televisão, mas o goleiro fica lá pulando, tentando se aquecer de alguma forma. Cara, é muito ruim, eu tremendo na arquibancada. Então, são fatores que... E assim, querendo ou não, pode ser um discurso X, A, B, C, vão julgar cada um a sua maneira, mas quando se trata de duas equipes e uma é bem superior à outra tecnicamente falando, quando existe esse tipo de contexto, a que é mais técnica acaba perdendo mais, porque aí o jogo fica mais físico, fica mais... Pesado? Hã?
Fica mais pesado, o ritmo o jogo é mais Exato, fica mais confronto. pobre. E aí, as suas qualidades, que é o que te faz mais diferença, não estão ali, enquanto o do outro ele já não tem aquelas qualidades. Então ele já joga naquele cenário. A em bola não termos rola de tanto. competitividade. Sim. Então atrapalha mais quem é mais técnico nesse tipo Sim. de situação. E Não até tem te digo como. mais. Tu tens vários estádios espalhados pelas ligas que têm medições diferentes. Ou seja, estádios que têm 100 metros, outros que têm 105 e para as pessoas que não acompanham tanto pode parecer estúpido, mas 5 metros já é uma diferença enorme. Oh. Para, A forma por exemplo, como você está ensaiando sempre como cobra escanteio é diferente num estádio menor ou pode maior. ser, exatamente, mas Cara, eu estava a falar a nível de jogo, perdeu a profundidade. Premier League por conta de alguns Sim. milímetros. 5 metros, porra. É muito, 5 metros é muito. 5 metros foi um exercício curto. Eu estes dias estive a treinar, foi na sexta passada, treinei com um nevoeiro. Eu não via 5 metros à frente, ou seja, eu tive para tirar foto, mas no fim aquilo já tinha dissipado um pouco. Mas durante a maior parte do treino, eu estava na linha da grande área e eu não via o gol. Então, eu não me lembro de jogos onde isso tenha acontecido, mas estes fatores são tudo coisas que influenciam depois da forma como jogas. O caso do Klopp do Vento, não me lembro especificamente desse jogo, mas acredito. Eu até me lembro que ele disse isso no sentido em que não foi como desculpa, foi o jogo estava realmente difícil, não sei o quê, não sei o que mais, e o vento ainda por cima não ajudou, mas as pessoas cortaram só a parte do acabou, vento sim. Adoro Klopp fazer disse que isso, Liverpool perdeu É. por causa do vento. Exato. Transformaram isso no... Cara, Nossa, que ódio. sabe o que isso me lembrou? É porque, por exemplo, o pessoal fala muito das noites chuvosas em Stoke, não sei o quê. Isso me lembra muitas vezes daqueles confrontos que o Liverpool fazia com o Burnley, não o Burnley de agora, mas o Burnley do Xandais, Sim, que era sim, aquela sim. coisa extremamente física, lá no Turf Moor. E, pô, pensa aquele time pesadão, super, hiper, mega físico, que era trombar pra lá e pra cá, e chovendo, que a Inglaterra é uma coisa absurda, né? Do nada começa a chover. Então, tipo assim, pensa uma coisa você jogar, sei lá, no Anfield, num domingo depois do almoço, num sábado depois do almoço, com poucos, raros momentos de sol, num campo todo bonitinho, tá? Aquela coisa toda. Não que o campo do Turf Moor seja ruim, mas aí você vai, sei lá, pra lá, joga com um time super físico, chovendo, aquela coisa pesada, é diferente. Queres não um tem exemplo jeito. melhor? Você também te lembras do estádio do West Ham, o Olympic Stadium, é assim que se chama. Uhum. É um estádio extremamente largo, né? E existe um compilado de gols do Salah e do Mané a correr pelo campo inteiro. Não sei se estás a par desse meme. Não. Que é o Liverpool, quando joga o West Ham, sai sempre um gol de escanteio adversário. Porque o Salah e o Mané vão correr, no caso. E era sempre lance de contra-ataque. Mas lembraste disso do Burnley, tem aquele meme também que é pedra, papel, tesoura, né? Vocês sabem, é o jogo do vosso tempo, vocês são idosos. Onde tinha o Burnley, o City e o Liverpool, que é o Burnley sofria sempre com o City, porque o City tinha um estilo de encaixe que favorecia contra o Burnley. O Liverpool ganhava ao Manchester City, né? Que o estilo do Liverpool encaixava no Manchester City, ou seja, ganhava, e o Burnley ganhava ao Liverpool, ou seja, porque o estilo também encaixava e era muito chato porque o Liverpool precisava de espaço e o Burnley estava com 20 pessoas lá atrás. E pronto, era esse o mesmo, que é pedra, papel, tesoura. E realmente é assim, não é por tu venceres uma equipa que automaticamente és melhor que os outros, ou és o melhor da liga, ou o que é que seja, porque temos que considerar vários fatores. Há encaixes, há estilos, há tempo, há clima, há jogadores que não estão num bom dia, São muitos fatores. Este último jogo que eu tive, um jogador meu teve que sair porque estava com dor de barriga, estava cagando. Vai lá, Eric Dyer. E era um jogador importante. Imagina se nós perdíamos esse jogo por ele ter saído. Nós não tínhamos mais ninguém para a posição dele. Um jogador teve que ser puxado para lá, curiosamente. Mas é isso. São fatores. O que o pessoal quer fazer é polêmica, né? Teve também Real Madrid e que o Klopp falou sobre o Di Stéfano, porque o Santiago Bernabéu estava reformando e eles jogaram o Di Stéfano, que era o estágio menor. Sim. E ele comenta sobre isso e pronto. Aí ele estava justificando resultado negativo por conta do tamanho do Di Stéfano. Sendo que não é isso, né? É só um comentário a dizer que muitas sobre vezes ele é perguntado sobre isso, né? Exato, Ignoram ele tá só solenemente respondendo a e pergunta.
Exato. A maioria das vezes ele é perguntado, ele responde e vira como, o Klopp disse que o Liverpool perdeu porque o de Stefano era menor do que Anfield. Nossa. Resumindo, Klopp é chorão? Sim. Graças a Deus. Claro que Ainda tem. bem, Se não imagina for, se não quem não fosse chora pra não ti, mama, você- né? Já ouviram essa? Imagina um técnico que não briga e não chora pelo seu time. Pô, sai no time então, porra. Já ouviram essa do quem não Todos chora não fazem mama? isso, mas pega o Klopp pra que sim. Eu tô surpresa de vocês terem escutado, porque isso é do meu tempo. Quem não chora não mama. Ah, E bom. eu achava que era nosso bem tempo, né? brasileiro, inclusive. E acho que é também. Bom, então é isso. A gente chega ao fim de mais um episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. Infelizmente, vocês vão ter que ouvir no vezes 1.5, no vezes 2, porque a gente não consegue fazer um episódio curto como a gente queria. A gente começa a emendar vários assuntos aí. Mas é bom que a gente tá conseguindo, tendo muita coisa para conversar. Gisele, muito obrigada pela participação. Duarte também. Se despeçam aí da galera e eu já vou ficando por aqui. A gente tá fazendo os episódios quinzenais, né? Isso acaba acumulando muito assunto. Hoje foi até engraçado porque a gente começou falando, hoje não tem muito o que falar, né? E foi. Mas vamos pensar, né? Quem sabe mais pra frente a gente coloca esse podcast semanal e aí ficam mais curtos ou não, mantém assim. Vamos deixar a audiência comentar e dizer a preferência de vocês e a gente tenta se encaixar aqui. Mas é isso, muito obrigada. Vamos com tudo. Brasileiros que estejam assistindo, eu preciso falar porque é mais forte do que eu. Corinthians 8, Palmeiras 0. Beijos pra vocês. You never walk alone. E vamos. É verdade. A minha despedida resume-se a Dominic Szoboszlai é feio e está a jogar horrivelmente mal faz 2 semanas. Nem falamos sobre isso, né? Ele é lindo, mas realmente não foi das melhores. Não foi da melhor quinzena dele. Pois é. Eu sempre soube que a farsa que era Dominic Szoboszlai, nunca ninguém quis acreditar em mim. Menos. Mas, Até ele fazer o próximo golaço. mas atenção. Quero mandar um abraço a todos os torcedores do Lutantan, não por serem torcedores do Lutantan, mas porque tem um nome muito engraçado e o seu estádio dá para ver os vizinhos a tomar banho também, então Ai, meu Deus. vai Lutantan, vai Lutantan. Meu Deus, cara. My idea was that to build Liverpool into a bastion of invincibility, like Napoleon had that idea. He would conquer the bloody world, And that's what I wanted, that Liverpool would be untouchable.